Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Graça Dilma e esse é o Pod Prático, um podcast pensado e preparado para você que deseja ser um prático de navios. E hoje, no nosso segundo episódio, eu estou com ele que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, treinador comportamental, mentor de leitura, memória e aprendizagem, pós-graduado em Direito Tributário, formações nacionais e internacionais em PNL, hipnose clínica, treinamento comportamental e neurociências, especialista em domínio emocional e mental e hiperaprendizagem, mais de 8.000 horas em treinamentos e mentorias no Brasil e no exterior. Eu estou falando com ele, Tiago Pereira. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado mais uma vez aí, Esse Graça, sim, pela introdução. Obrigado pela participação aí no Pod Prático. E vamos conversar mais um pouquinho aí, né, sobre isso coisas sim que é um vão currículo, potencializar o né? aprendizado da galera aí. Exatamente. Tiago, eu estava até pensando, né, nas nossas organizações, como é que nós poderíamos fazer. Aí eu estava até pensando, para iniciar a nossa conversa, eu até fiquei imaginando uma pessoa que ela não tem conhecimento nenhum na praticagem. Então, imagina assim, eu entrei, né, de gaiata nesse navio, conheci o mundo da praticagem e adquiri o curso prático. Então, para você, deixa eu só explicar para a galera que não conhece o curso prático, Tiago. Se você realmente não conhece nada do mundo da praticagem, nesse universo da praticagem, eu sugiro você entrar no nosso perfil, né, do nosso Instagram, ou das nossas plataformas digitais, acessar realmente esse conteúdo. Eu creio que vai te encaminhar para esse horizonte imenso, né, de possibilidades, ou então acessar o nosso site, que é www.cursopratico.net.br, e lá você vai obter todas as informações necessárias para se tornar um prático de navios. Mas voltando, Tiago, imagina que eu sou uma discipulada sua e eu não tenho conhecimento nenhum, tá, da praticagem. Não sei os módulos, as matérias, o que realmente necessita para ser um prático de navios. Então, eu comprei o curso prático, tá? E eu queria te perguntar: há essa possibilidade de eu avançar nesse rumo, tendo algumas técnicas e treinamentos que tu poderia me orientar? Existe essa possibilidade de eu acelerar esse processo? Ou tudo tem um tempo, né, determinado para a gente poder aprender de forma assim abstrata, aprender determinados assuntos, porque a gente sabe que vários assuntos na parte da praticagem, tem assuntos na parte de inglês e parte de português, então é bem complexo, né? Sim. E essa possibilidade, eu que sou uma pessoa que eu não sei nada, eu tenho essa capacidade de aprender com essa memorização um pouco assim, lenta, porém desfrutar dessa memorização. Legal. Com certeza, tá? E qual que é o grande desafio? Eu sempre digo que o maior desafio nesse momento, para a maioria das pessoas, quando você faz essa pergunta para mim, e eu vou dar a resposta que eu vou dar agora, é justamente a crença que as pessoas têm sobre isso. Porque o fato é, a vida inteira a gente nunca foi ensinado a estudar. A gente foi ensinado a Uhum. decorar para fazer uma prova e esquecer no dia seguinte só para passar de ano e tirar uma nota. Então, muitos acreditam que, eu tenho uma memória ruim, eu sou bom nessa matéria, eu sou bom em humanas, eu sou bom em exatas, eu não sou bom em estudar, eu não sou bom em memória, como eu já acreditei no passado quando eu tinha seríssimos desafios de aprendizagem. Mas tudo isso é uma crença. Tudo isso são convicções falsas que são colocadas ao longo da vida pelos nossos pais, professores, pelas experiências que a gente teve e nos levam a acreditar que nós somos refém da nossa memória. Que ela, assim, é como se ela tem uma capacidade limitada, a minha memória é X, Y, Z, eu sou assim e eu não posso mudar. E, na verdade, isso é uma grande mentira. O nosso cérebro, ele é capaz de aprender numa velocidade infinitamente maior do que a gente sequer possa imaginar. E a gente consegue aprender qualquer assunto, qualquer matéria numa velocidade muito superior ao que a gente sabe até hoje, né? Quem principalmente nunca estudou sobre isso, nunca praticou. Então, a velocidade que um leigo, como você perguntou, uma pessoa que está vindo do absoluto zero, a velocidade com que essa pessoa aprende não é nem
5% da velocidade e capacidade que ela pode desenvolver por meio de treino, por meio de técnicas, por meio de ferramentas, por meio de práticas que ela tem que fazer e ao longo do tempo ela vai melhorar cada vez mais. Então, sim, dá para acelerar muito o processo. A questão é aprender a aprender, o que a gente nunca foi ensinado. Hoje, inclusive, eu estava com uns alunos meus na parte da manhã e eu estava justamente falando isso com eles. Eu venho desenvolvendo também, por exemplo, um treinamento e que vai se tornar um livro sobre como que você aprende a ter fluência no Legal. inglês muito rápido. Por quê? Porque eu aprendi a ter fluência em inglês em um ano, praticamente, do absoluto zero. E eu estou fazendo isso agora com o francês. Mas eu estou há 4 dias estudando francês. E hoje eu já consigo falar mais francês do que pessoas que estão há 3, 4 meses numa escola. E eu estou há Meu 3 dias Deus. fazendo francês sozinho, em casa. A questão é como fazer isso, né? Como acelerar o processo. Claro que existe um tempo. Quando a gente fala de praticagem, quando a gente fala de concurso como o meu, existe um tempo no sentido de tem uma quantidade de conteúdo que tem que ser, né, estudada. Esse conteúdo ele é um conteúdo denso, é um conteúdo pesado. A memorização ela demanda uma certa repetição que vai levar um certo tempo até Sim, você dominar tudo aquilo, mas pode ser infinitamente menor do que a maioria acredita que tem que ser. Ah, dá para estudar muito mais rápido, dá para aprender mais rápido, dá para ativar o teu cérebro numa velocidade muito melhor. E isso não se trata só de técnicas, mas de alguns outros pilares, né? Principalmente dois deles que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que são pilares que sim. não têm nada a ver com os estudos, digamos assim, mas que sem eles você já joga fora pelo menos 50% da tua capacidade de memorização todos os dias. 50%. Então, são coisas simples, digamos assim, de se fazer, mas que a maioria não dá atenção, pensando só que tem que sentar, estudar, tem que saber técnica X, Y, Z. Tudo isso Exatamente. vai ajudar, mas não é o que vai fazer a total diferença. Sim, eu acredito que nessa jornada do concurseiro, muitos candidatos focam basicamente em técnicas, ferramentas, né? Que eles querem estudar muito, acreditando Sim, realmente que a quantidade deles, das horas, né, fará essa diferença. sim. Isso realmente é o ideal, né? Quanto mais eu estudar, melhor para memorização, Não, ou pelo não? contrário. Existe um limite, né? É claro que não tem como eu falar assim, são X horas, não é que existe um limite igual para todo mundo. Cada um tem ali uma resistência mental, com base no que você já passou até hoje, no que você já estudou. Uma pessoa que fez engenharia numa USP, com certeza tem uma resistência mental muito maior do que uma pessoa que fez um tecnólogo EAD, né? Não é Sim, desmerecendo a nenhuma faculdade ou outra, mas o quanto você trabalha o teu cérebro é completamente diferente. Então, a resistência mental dessas pessoas são diferentes. Não que elas não possam aprender da mesma forma. Os dois podem se tornar campeões de memorização, se quiser, e aprender o que quiserem. Mas no momento do estudo, essas duas pessoas ali começando do zero, existe uma diferença em resistência mental. Então, consequentemente, um vai conseguir suportar um estudo um pouco mais intenso por um período um pouco maior, e outro vai começar estudando muito menos. Mas quanto mais a gente estuda, chega num momento, e isso é de cada um, e cada um tem que aprender a perceber isso, que a partir daquele momento você começa a prejudicar o teu aprendizado. É como uma academia. Você faz academia, você fadiga o músculo, você sente dor, você leva ao limite. A partir de um certo momento ali, se você continuar a repetição ou carga, você lesiona o músculo, você vai prejudicar, pode você ser vai lesionado. estender. O cérebro é exatamente igual. Existe um limite, não é um limite fixo, mas você tem que entender que não é a quantidade que vai te trazer o resultado, é a qualidade do estudo. É muito melhor estudar 2 horas com muita qualidade do que sentar, acreditar que está estudando 5, 6 horas, mas com uma qualidade muito medíocre. Então, se esse aluno que estuda muitas horas por dia e não há esse descanso necessário, e um outro aluno que iniciou, né, essa jornada agora, ele consegue alcançar esse aluno que já está muito mais tempo Consegue, estudando consegue. Ele pelas consegue. técnicas, né? Com a qualidade e com as Não, técnicas, porque ele vai, como ele está estudando menos em quantidade, mas a qualidade está melhor, o aprendizado acontece mais rápido. Então, ele vai avançar um pouco mais devagar, mas ele não vai precisar voltar muito na matéria, como um aluno que está estudando com aquela coisa de eu tenho que bater o edital, eu tenho que fechar o edital, mas aí chega no final, o cara não lembra quase nada. Aí ele tem que voltar para trás e sim. reestudar tudo. Ele perde muito mais tempo fazendo isso. Então, Porque sim, o que realmente então faz a diferença nessa memorização da qualidade do estudo são as técnicas.
Eu digo que não é a técnica em si, é aquilo que eu falo muito, né? São os princípios por trás. Você entender assim, o que que o meu cérebro precisa para ele ter performance. Porque o cérebro é um órgão, Sim. como qualquer outro do corpo. Se você quer que o teu cérebro esteja pronto para performar, e ele pode performar uma habilidade manual, ele pode performar uma habilidade cognitiva, ele pode performar uma habilidade neurológica, muscular para o corpo, tudo isso é função do cérebro. Para que ele esteja sempre em alta performance, para te ajudar a fazer tudo isso, inclusive estudar e memorizar, ele é um órgão, ele necessita de nutrientes, ele tem algumas regras que, ó, se você atender esses meus critérios, eu estarei pronto para te ajudar. A maioria das pessoas Uhum. não atendem nenhum desses critérios, senta para estudar e ainda quer que o cérebro funcione. E aí acha que a técnica vai salvar, acha que a videoaula vai salvar, acha que ficar escrevendo, que fazer um mapa mental. De novo, nada disso vai salvar os teus estudos. Isso daí vai potencializar. É como você fazer um bolo Entendi. totalmente errado no forno e no final você põe uma cereja e acha que a cereja vai fazer o bolo ficar lindo. Não, a cereja Exato. é a potencialização do bolo. A técnica em Entendi. si é potencialização, mas o cérebro tem que estar pronto para aprender. Ele tem que estar bem, tem que estar focado, tem que ter estado de alerta, tem que estar motivado, tem que estar hidratado, tem que estar descansado. Aí ele aprende. Senão, você pode fazer o que você quiser, estudar 15 horas no dia, você não vai aprender nem 10% do que poderia. No episódio 1, tu até comentou a respeito da atividade física, né? Da Sim. importância da atividade física. Até porque, para as pessoas que nos escutam, a segunda fase do concurso para prático tem essa parte física, né? E como que você pode acelerar os estudos também com auxílio da atividade física? Tem essa junção? É mais do que essencial, né? Esse é um, por exemplo, esse é um dos pilares que eu digo que as pessoas elas não dão a devida atenção. E eu cometi esse erro lá no início dos meus estudos. Quando eu comecei a estudar, com aquela coisa de eu tenho que estudar muito, eu não posso perder tempo, então eu tenho que aumentar minha carga horária de estudo. Uma das primeiras coisas que a maioria das pessoas cortam é a atividade física. Para de fazer atividade física, para de Sim. fazer musculação, para de caminhar, para de fazer tudo. Ou faz uma vez por semana, o que é quase nada quando a gente fala de performance mental também. E física, né? Uma vez por semana é muito pouco. Inclusive, alguns Porque estudos mostram que, normalmente por eles. exemplo, você só jogar futebol de sábado às vezes é até mais prejudicial para o corpo humano do que você não fazer Sim, atividade física somente uma vez por semana. sim. Olha só o poder da atividade física. O músculo e o cérebro eles estão totalmente ligados. Quando você pratica uma atividade física, uma das principais substâncias que é liberada no corpo humano chama irisina. O músculo libera essa substância no corpo. A irisina é uma das principais substâncias, um dos principais neurotransmissores responsáveis pela melhora da memória, junto com a dopamina, junto com a testosterona, com a noradrenalina. Então, a irisina, ela é assim, ela participa da formação da produção de uma memória. E aí você só consegue a irisina praticamente quando você faz uma atividade física e faz com que o teu músculo libere. Então, eu estou dizendo o seguinte, se você praticar atividade física constante, e isso não sou eu que estou dizendo, inclusive, são artigos científicos na PNAS, que é uma revista de neurociência, na Nature Medicine, que é outra revista também sobre neurociência e medicina, tem centenas, milhares de artigos científicos, né, sobre atividade física, memória, sobre aprendizagem. Você pode aumentar em até 40% mais a sua capacidade de memorização do que você estudou naquele dia, se você praticar uma atividade física antes ou depois da sua sessão de estudo. Então, esse é um dos grandes poderes da atividade física. Isso começa a partir de 10 minutos. A partir de 10 minutos de uma atividade física de intensidade mediana, moderada, você já começa a envolver áreas do cérebro relativas à memória, foco, concentração, você começa a despertar mais essas áreas. Então, não pode tirar. Isso é uma coisa que eu falo, né? Pô, eu quero melhorar meus estudos. A maioria pensa em técnicas, em métodos, em materiais e tudo isso. Sim. E eu falo, a primeira coisa que você tem que pensar, dentre elas, é: se eu quero aprender mais, eu preciso aumentar a prática de atividade física no meu processo de estudos, porque isso vai fazer o meu cérebro performar melhor, ter mais substâncias importantes para que a memória se consolide com mais eficiência. Então, olha o quanto é um caminho diferente a se pensar, né? Pelo que eu vejo, normalmente, né, quem estuda abdica da atividade física para ter mais horas na Sim, parte, na parte de leitura, né, isso. memorização, nessa parte
escrita, e deixa realmente, não, depois eu busco, depois eu corro atrás, né? Normalmente é assim, depois eu dou o meu gás, Sim. né? Acelero, emagreço, corro atrás, E é faço aquele pior isso, check-up. é uma falsa ideia. É a ideia de que eu estou estudando mais. Não, você não está estudando mais, você está gastando mais tempo de vida tentando estudar mais. Agora, se você, em vez de botar uma hora mais de estudo, você, por exemplo, colocar uma hora mais de atividade física, e outro exemplo, que a gente vai falar também, dormir uma hora a mais, o Sim. quanto você vai aprender, se você tiver estudado, claro, com qualidade, é muito superior a só querer estudar uma hora a mais e achar que isso vai fazer a diferença. Tu acabou falando agora do sono, né? Então, associando a atividade física e o sono é um conjunto harmonioso. É Sim. essencial, então, para esse rendimento da memorização, então, para esse desenvolvimento da memorização. Então, o sono é um pilar principal, então. Sim, o sono é o primeiro pilar da aprendizagem, acima de qualquer coisa. É, tem gente que fala assim, nossa, a gente dorme um terço da vida, né? E acham É. ruim isso. Eu falo, justamente, a gente tem que dormir um terço da vida. Se você não dormir um terço da vida, você não vai viver os outros dois terços. Você vai sobreviver, vai ter seríssimos problemas. Eu estudo muito sobre sono. Hoje já tem mais de 7.000 artigos científicos no mundo inteiro de neurociência sobre a relação do sono, saúde, performance mental, performance física, problemas como Alzheimer, problemas cardiovasculares. Exatamente. Quando você estuda sobre sono e entende o poder do sono, você fica viciado em dormir. E quando a gente fala de memória, não tem como você desassociar poder mental, poder de memória, de foco com o sono. Para você ter uma ideia, é, um adulto saudável tem que dormir de 7 a 9 horas. Isso é a média hoje que a neurociência comprovou que é o mais eficiente para o corpo de um adulto. A maioria das Tem a pessoas dorme diferença 6 de horas ou homem para menos. mulher, Thiago, ou não? Não, Tem isso diferença? não muda. Não? Não. O que muda só é tipo de criança para adolescente, de adolescente para adulto, né? De homem Correto, para tá. mulher, não. É a média de 7 a 9 horas. A maioria das pessoas dormem 6 horas ou menos. A diferença de 7 horas para 6 horas, estudos e artigos científicos já mostram que você pode ter uma perda de pelo menos 30% no seu poder de foco, concentração e memória. Então, se você Nossa. estudar hoje e dormir menos que 7 horas, 30% do que você estudou da sua potencialidade de memorização, você já estará jogando fora ou estará prejudicando a tua aprendizagem. O processo de memória de longo prazo, ele acontece quando a gente dorme, não é quando a gente estuda. Então, a gente Nossa. começa o processo de consolidação a partir do momento que a gente tem um momento de sono. Pode ser o sono da noite e pode ser a tão famosa soneca, que é uma das maiores ferramentas que existem para aprendizagem. Poucas pessoas usam isso. A sonequinha ali de 10, 20 minutos, se você precisar no máximo ali uma hora, estudos já provaram. Uma soneca de a partir de 6 minutos, 6 a 10, 15 minutos, ela é mais eficaz para fins de memorização do que uma pausa, do que revisão, do que você fazer qualquer Caraca. outra coisa. Então, você estudar e tirar uma soneca de 15 minutos, você tem um processo de consolidação mais eficaz do que você pegar o material para revisar. É claro que você não vai fazer várias pausas e sonecas ao longo do dia, porque senão você Sim, estraga o teu sono da noite. Tem que saber lidar com sim. isso, tem hora certa para fazer a soneca, tem hora certa para dormir. Tem muita coisa sobre sono que dá para ajustar. Mas A assim, gente todos os meus alunos que eu ajusto o sono, que eu ensino a ajustar o sono, ajustar o ciclo circadiano, a dormir melhor, usar a soneca, é assim, é visível para eles, em questão de poucos dias, a qualidade do estudo, como que isso muda, quanto eles conseguem ter mais foco, quanto eles começam a se lembrar mais das informações, e tudo isso é poupar energia, é poupar tempo de estudo, é precisar revisar menos, aprender mais rápido. Então, assim, quer aprender mais rápido? Primeiro pilar, aprenda a dormir bem. Segundo pilar, Nossa. pratique atividade física. Terceiro pilar, cuide do emocional. Quarto pilar, aí sim você vai começar a se preocupar com técnicas, digamos assim. É nessa ordem que deveria ser feito. As pessoas invertem, né? Quero Total. aprender. Foca no estudo, dane-se emocional, dane-se atividade física, dane-se tudo, eu vou me matar de estudar e depois eu vejo o que eu faço. Por isso que é tão difícil estudar, as pessoas acham tão difícil É. aprender. A gente sabe a diferença do sono noturno é diferente do sono diurno, né? Então, uma Sim, pessoa que começa a estudar agora, eu conheço muitos que começam a estudar e aproveitam até por uma questão familiar para estudar durante a noite, né? Às vezes é até o tempo que o isso é cara tem, péssimo. e aí ele durante o dia ele faz o restante que ele consegue. Sim. Me dá uma dica,
tu acha que é proibido, assim, não, vamos cortar o sono, estudar de noite, ou, lógico, se é a única possibilidade que a pessoa tem para poder estudar, essa é a única ferramenta dele, né? Mas Sim, comenta para a gente um pouquinho dessa diferença, né? Porque a sim. gente às vezes inverte, não, porque de noite está mais silêncio, eu me concentro melhor, a família já está toda sossegada. Então, tudo isso, de novo, é a falsa ideia. É, como você falou, a família, o barulho, tá mais tranquilo, é a percepção externa. A gente está olhando só para o mundo externo, achando que é isso que vai importar. E aí você acha que está estudando e está tendo muita qualidade, mas na verdade você está destruindo o teu cérebro. Não existe pessoas noturnas. Ah, Thiago, eu sou noturno, eu sempre durmo de madrugada, eu não sinto sono de noite, eu fico bem. E, assim, biologicamente falando, existe uma minúscula parcela da sociedade que a gente diz que é realmente uma pessoa noturna, mas é assim, é muita exceção da exceção da exceção. A maioria das pessoas ou são matutinas ou são vespertinas, tá? Quando a gente fala de cronotipo. Então, assim, quando a Uhum. gente fala de estudar de madrugada, é claro que a gente sabe que tem pessoas que não têm outro jeito. Assim, Sim, realmente, é por uma é questão a de realidade rotina, de dele. necessidade É. pessoal, faz parte, talvez você vai ter que passar por esse processo e vai ter que lidar dessa forma, né? Quando eu trago aqui esses dados científicos e explico, eu estou falando assim, ó, o mundo mais ideal é jamais estude de noite. Esse é o mundo ideal, porque o teu cérebro, o cérebro humano, não foi feito para estudar de noite, ele foi feito para descansar, para limpar o corpo, para reformular tudo que precisa ser reformulado, para reestruturar, para organizar de novo tudo que tem que ser organizado para começar o dia seguinte bem. O cérebro ele é programado para isso. Quando você estuda de noite, apesar de é mais silencioso e tudo isso, a ideia é de que você está aprendendo mais, mas o teu cérebro lá dentro, ele está bagunçado. Ele está Tá totalmente assim, tipo, o que sobrecarregando, eu na estou verdade, né? fazendo? Entendeu? Aham. Mas Você assim, sobrecarrega, né, também a sobrecarrega. parte É que nem você psicológica. querer andar com um carro sem água no radiador. É você querer andar com um carro sem óleo no motor. E você continua esforçando. Ele até vai andar um tempo, vai esforçar, mas vai chegar uma hora que vai dar pane. Sim. Então, eu estou dizendo assim, se você estudar sempre de madrugada, você vai aguentar um pouquinho, mas vai chegar uma hora que isso vai começar a te prejudicar muito mais do que te ajudar. Se você pode ajustar a tua rotina para não estudar de madrugada, estudar pela manhã, estudar na parte da tarde, ou no máximo ali até o começo, meio da noite, ótimo. Aí a partir dali de 9, 10 horas da noite, 11 da noite, você não estudar, é o ideal para que você consiga restaurar todas as suas funções de noite, dormir bem, e no dia seguinte você está preparado de novo para estudar. Se não, não tem jeito, né? A gente tem fases, tem situações que você tem que fazer o que dá com o que você tem. Eu só quero trazer, né, esses dados, esse entendimento, para a pessoa ter consciência de que pode melhorar muito se eu fizer alguns ajustes, e não é na quantidade de estudo, é na qualidade de vida, é na qualidade do estudo, é na qualidade do sono, na qualidade da atividade física. São os pilares fundamentais. Porque, de novo, quem faz a função de aprender é o cérebro. Então, você não tem que se preocupar com a técnica, você tem que se preocupar em cuidar do cérebro. E cuidar do cérebro é isso. Cuidar do cérebro não é ensinar ele a fazer um flashcard, não é ensinar ele a fazer um resumo. Cuidar do cérebro é ensinar ele a dormir. Cuidar do cérebro é hidratar. 70% do teu cérebro é água. Se você não tomar pelo menos ali 30, 50 ml de água para cada quilo do seu corpo, você vai estar desidratado. Cérebro desidratado não cria memória. Aí você estuda, estuda, estuda e não aprende. Aí eu pergunto, você toma pelo menos 3 litros de água por dia? Não. Então não reclama que você não está aprendendo. Então são coisas simples, São mas que coisas fazem toda a básicas diferença. que todo mundo poderia utilizar essas ferramentas. E a gente deixa, né? A gente vai deixando, vai sabotando, a gente se sabota, na Sim. verdade. Então, as duas técnicas, né? Por exemplo, sono e atividade física. Se você diria para um aluno conseguir potencializar o aprendizado dele, seriam essas duas, né? Duas coisas fundamentais. Pratique atividade física pelo menos 3 vezes por semana, 40 minutos a 1 hora, E qualquer e atividade aprenda a física, dormir bem. Thiago, Oi? musculação, você indica assim, só musculação, corrida, natação, Legal. qualquer atividade física você indicaria ou não? Toda Tem atividade algo? física ela é importante para o cérebro. Toda atividade física vai ter benefícios. Mas a musculação é uma das que mais promovem o benefício da irisina, como eu falei, porque ela trabalha muito mais a musculatura como qualquer outro. Então, a musculação tem um papel muito fundamental, inclusive para outras questões de saúde, né? E a atividade aeróbica de altíssima intensidade. Mas, de novo, tem que tomar cuidado. Se você fizer uma atividade aeróbica de altíssimo, por exemplo, 1 hora de esteira correndo,
aeróbico mesmo forte, você não vai ter energia para estudar logo depois. Você vai ter energia para estudar algumas horas depois, porque o teu cérebro vai estar fadigado por causa da atividade física. Então, por exemplo, se você é fascinado por corrida, nossa, eu amo correr, amo pedalar, estude, por exemplo, na parte da manhã e no final do dia, faça uma atividade aeróbica muito intensa, porque estudos mostram que essa atividade aeróbica muito intensa no final do dia, ela potencializa absurdamente a memorização do que você viu naquele dia. Então, é uma ferramenta importante. E o sono, eu sempre digo, aprenda a dormir bem, aprenda a dormir bem. E quando eu falo dormir bem, não é quantidade só, é quantidade, A qualidade. regularidade e qualidade. Esses são os três pilares do sono. Aprender a dormir bem, em quantidade, o mínimo necessário, aprender a dormir com qualidade, higiene do sono, não se expor à luz branca, se expor ao sol logo que você acordar, tem muita coisa interessante. E regularidade, você buscar sempre dormir e acordar no mesmo horário, sempre, inclusive de final de semana, ainda que seja muito cedo, porque essa regularidade é mais importante. Então, a rotina também é essencial para esse crescimento, né? Então, Essencial. aquela corridinha marota de 20 minutinhos, a passinhos, né? Não adianta. Adianta. Essa é boa para fazer antes dos estudos, por exemplo. Para você Entende? ficar mais relaxado. Porque ele vai oxigenar mais o teu cérebro, ele vai ajudar o teu cérebro a ter mais concentração e foco. Então, por exemplo, você fazer uma caminhada, a cada 1 hora de estudo eu vou pausar e vou fazer uma caminhada de 10 minutos na minha pausa, é maravilhoso para aprendizagem. Agora, Ah, se tá. você fizer algo muito intenso, aí você já tem que ter um espaçamento maior para poder estudar, porque senão você não vai ter performance mental. Agora, essas atividades, a partir de 10 minutos, qualquer atividade física, ela já promove benefícios para o cérebro. Tá, vamos lá. Então, estudar, por exemplo, estudar uma matéria interessante, mesmo que complexa, né? Porque muitas vezes é mais fácil estudar, por exemplo, PNA, Tug Use Import, que eu acho que é, assim, você se concentra mais, né? Do que Sim, fazer o que você realmente precisa estudar naquela matéria mais monótona. Por exemplo, arte naval. Que sim. muita gente fala que arte naval é algo mais desgastante, né? Que necessita um pouco mais de paciência, e a tua memorização. Como é que a gente faz para ter essa concentração melhor em arte naval, por exemplo? Que, Legal. que é algo mais monótono, assim, sabe? Sim, sim. Eu sempre falo que o problema nunca é a matéria, é sempre o aluno. Porque matéria é matéria. Tem pessoas que Exato. falam que arte naval é maravilhoso, né? Se você pegar um engenheiro naval que gosta, né, de estudar as partes do navio e tudo, ele vai ser fascinado por saber as partes do navio. Sim, E aí você vai entregar uma outra matéria para ele e vai achar horrível. E outra pessoa vai achar horrível a arte naval e vai adorar, por exemplo, a parte de rebocadores. Então, nunca é a matéria o problema. O problema é o aluno. Quando eu falo problema ao aluno, devido à nossa infância, devido à nossa escola, devido às nossas preferências, experiências, nós temos traumas de aprendizagem, que a gente chama, né, de bloqueios de exato. aprendizagem. Tem alunos que pegam, por exemplo, PNA, e só da pessoa ver que é uma matéria puxada para cálculo, uma matéria puxada para estatística, uma coisa que mexe com muito raciocínio, ali a pessoa já se bloqueou, ela já fala assim, não, eu sou péssima nisso, em exatas, eu sou péssimo em tudo isso. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela se bloqueou. O problema não é PNA, né? O problema, porque Entendi. quem escreveu PNA sabe muito PNA. Se alguém sabe muito, você também pode saber. Alguém escreveu Exato. arte naval. Se alguém sabe aquilo muito bem, você também pode saber. É um ser humano como você. Então, o primeiro ponto que eu sempre falo para meus alunos é: você tem que aprender a ser frio em relação a isso nos estudos. Eu sempre estudei assim, tudo que eu estudei, quando eu aprendi isso. Eu imagino que tudo é um livro só. Na minha cabeça, se eu pegar, por exemplo, uma matéria de praticagem, não existe PNA, rebocadores, arte naval, ship handling, Norman XYZ. Na minha cabeça não existe essa divisão. Na minha cabeça eu tenho esse livro gigante de informação para aprender. Então eu abstraio esse emocional de eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu sou bom para ler e não sou bom para decorar. Eu acho maçante isso ou aquilo outro. É muito mais uma decisão mental do que uma verdade, porque isso não é verdade. Se fosse uma verdade que PNA que arte naval é maçante, seria para toda a humanidade. Para Porque todo mundo. verdade é isso. Uma verdade É, a gravidade é uma verdade. Ela atua sobre todo mundo na face da Terra. Isso é uma verdade. O Sol nasce no leste e põe no oeste, é uma verdade. Agora, PNA é fácil, difícil, arte naval é maçante ou não, isso não é uma verdade. Isso é a sua convicção com base na sua experiência.
Aí eu pergunto, isso está te ajudando? Continuar acreditando nisso está te ajudando no processo? Não está. Então para de acreditar nisso. Começa a acreditar Exato. que é legal, começa a se interessar. E aí o que que vem? Como que você pode fazer isso? Pega a arte naval, por exemplo, se você acha que é maçante, se pergunte, como que eu posso tornar o processo mais dinâmico? Ah, eu vou começar a imprimir folhas, eu vou começar a ver fotos de navio e tentar falar onde que é cada parte. Eu vou começar a fazer flashcards e vou dar para alguém perguntar para mim. Eu vou começar a tentar montar uma aula para ensinar para alguém o que eu estudei sobre arte naval no dia de hoje. Eu vou começar a imaginar na prática. Eu vou no porto, na minha cidade ou numa cidade perto, e vou lá ver os navios de perto e vou tentar, com o livro na mão, tentar ver onde é que estão cada uma das partes Sim, ali que eu consigo enxergar. Dá-se um jeito, né? Ficar reclamando não vai mudar nada. Cria o dinamismo. Né? Agora, é óbvio que quando a gente está falando assim, eu vou estudar PNA, por exigir mais esforço do cérebro, e como eu falei lá no primeiro podcast, né, o princípio do esforço, quando a gente tem esforço, a gente tem mais aprendizagem, por ser uma matéria que automaticamente a gente se esforça mais, porque tem que interpretar mais, porque tem que conectar ali conceitos, já haverá um processo de aprendizagem um pouco mais intenso. Isso vai te levar num estado de foco e concentração maior. Quando você estuda algo que é decoreba, como arte naval, é decorar nome, conceito, nome, é sim. basicamente isso o livro inteiro, você não tem tanto esforço, porque o teu cérebro já entende que é decoreba, não é aprendizagem. Então, tente levar para o lado da aprendizagem, não só para o lado da decoreba, fazendo esse processo de dinamismo, de você tentar ver no dia a dia, ir no porto, você tentar ensinar para alguém, você misturar palavras, você utilizar questões para você treinar e ver se você acerta ou não, você mesmo criar ali alguns flashcards e perguntas para ver se você consegue acertar. Crie dinamismo. Se você criar dinamismo e Faz, interesse, você começa a criar também o prazer por qualquer matéria, qualquer assunto. faz muita diferença, é verdade. Sim, Então, quando nós estudamos, por exemplo, PNA, BTM, Tug Use Import ou resoluções da IMO, essa bibliografia é na língua inglesa. sim. Tu até falou que começou a estudar francês agora, há 4 dias, e tu já aprendeu. Mas isso muda ou não se a gente transformar para a língua portuguesa? Né? Porque a gente sabe que a bibliografia também é da língua inglesa, né, no concurso. Faz essa diferença? Tem essa distinção? Ou o processo da memorização é a mesma? Se você fala estudar em português ou em inglês, Exato. tá. Se você não domina o inglês, vai ser um pouco mais demorado o processo de memorização, porque o teu cérebro está tendo que fazer duas funções: aprender a língua, Compreender. criar Aham. conexões mentais com a língua, criar sentido lógico em outra língua para depois memorizar aquilo. Porque o nosso Sim, cérebro ele não memoriza algo que ele não entende, de fato, a não ser que seja uma decoreba, né? Mas vamos considerar que você está buscando compreender o assunto, aprender de verdade. Enquanto você não criar uma familiaridade com a língua, você vai ter um desafio um pouco maior. Não que você não vá aprender, mas vai ser um processo um pouco mais devagar. Então você precisa melhorar na língua. A vantagem de estudar para praticagem, por exemplo, no inglês, é que você não tem que saber falar inglês para estudar para prática, porque os livros são técnicos. A linguagem da praticagem é uma linguagem técnica. A linguagem da aviação é uma linguagem técnica. sim. Eu leio muitos livros em inglês voltados para neurociência, voltados para desenvolvimento humano, para psicologia. É uma linguagem muito específica, é sempre muito parecido. Então, você acaba criando um domínio sobre aquela linguagem técnica, ainda que você não seja uma pessoa fluente em inglês que consiga conversar com pessoas, consiga assistir um programa de TV. Não é esse o objetivo. O objetivo é saber a linguagem técnica. Quando eu comecei a estudar inglês, eu estudava voltado para ir para os Estados Unidos, quando eu jogava basquete. Agora que comecei a estudar francês há 3 dias atrás, eu sempre falo isso, né? Você aprende uma língua começando a estudar pelo que você tem interesse. Você não tem Exato. que fazer o que escolas fazem. As escolas de língua não sabem, elas não querem te ensinar a ser fluente. Elas querem te manter 10 anos lá pagando mensalidade. Elas não querem te ensinar de verdade, porque dá para ser fluente em qualquer língua. Em um ano e meio, você consegue aprender e consegue se comunicar em qualquer língua. Mas eles querem te ensinar regrinhas, gramática, toda aquela coisinha, né? O beabá. Eu, por exemplo, agora, final do mês, eu vou viajar para a Europa e eu vou para Paris. E eu nunca fui para Paris. E eu não sabia nada de francês. E eu falei, eu não quero passar vergonha em Paris. Eu quero chegar em Paris e conseguir me virar sozinho. Eu tenho Sim, 15 dias para aprender essa bagaça. O que que eu tenho que aprender para me virar em Paris? Eu não tenho que aprender a conversar com todo mundo.
Eu tenho que aprender o que eu tenho que falar no aeroporto, o que eu tenho que falar no táxi, o que eu tenho que falar dentro do metrô, o que eu tenho que falar na recepção do hotel, o que eu tenho que falar dentro do restaurante, o que eu tenho que falar no meio da rua para pedir direção. Basicamente é isso. Então, eu estou focado só nisso. E durante 15 dias Exato. eu vou aprender frases sobre isso. Eu não vou estudar gramática. Eu vou aprender frases, vou aprender a falar essas frases e vou aprender a entender a resposta dessas frases. Pronto. Eu já vou chegar em Paris sabendo muito mais francês do que uma pessoa que estuda numa escola, em 15 dias de aprendizagem. Para a praticagem, o aluno pode fazer isso. Você vai começar a estudar a praticagem, você nunca viu inglês na vida, não vai se matricular na escola de inglês para aprender inglês. Isso não vai adiantar, você não vai aprender o que precisa para estudar a prática. Começa a pegar os livros, começa a ver as palavras que se repetem, começa a fazer uma lista dessas palavras, faz um vocabulário ali, traduz elas para o português, começa a ver frases que se repetem, começa a se familiarizar com o vocabulário, porque aí Uhum. depois vai ficar fácil. Quando você começar a enxergar o vocabulário que você já memorizou, aí você vai começar a criar conexões ali no conteúdo e aí você vai ter materiais já traduzidos que possam te explicar. Você começa a fazer essa associação. Ah, quando eu vi a palavra revocador, eu vi tag. Eu vi revocador, eu vi tag. E você está estudando e associando, vai ficar muito mais fácil. Você vai conseguir estudar, ler material em inglês, resolver uma prova até mesmo em inglês, sem precisar falar e ser fluente em inglês. Excelente. Antes da gente, a gente já está se encaminhando para o final, né, Tiago? Mas a gente tem até algumas perguntas dos alunos que nós trouxemos hoje, que nem no Legal. episódio 1. Mas antes, eu gostaria de deixar um lembrete que nós estamos, gente, na Black November. A Black November é uma mega promoção, é um mês inteiro de promoções, onde você ganha até 40% de desconto. Então, acesse realmente o nosso site, né? Procure as nossas plataformas digitais e venha estudar conosco, aproveite esse mês, e nós estamos com excelentes promoções de todos os nossos produtos. E lembrando também, Tiago, aqueles alunos, né, que já estão naquela jornada de estudo há mais tempo, a gente tem no dia 2 de dezembro, daqui a poucas semanas, né, o nosso Super Simulados. Então, os Super Simulados, eles ocorrem semestralmente no Rio de Janeiro, e as inscrições já estão abertas até o dia 17 desse mês. Então, corre lá, faça a sua inscrição, garanta a sua vaga e aproveite, porque esses simulados, né, Tiago, porque eles são excelentes termômetros para a gente testar, inclusive, os nossos conhecimentos, né? Para a Sim. gente fazer realmente justo, para ver se a gente está estudando de forma efetiva ou não. Então, ele te dá realmente um direcionamento para saber como é que você está durante todo esse percurso na sua carreira. Com certeza. Então, Tiago, vou fazer três perguntas, na verdade. A primeira é do Luiz Fernando Santos. Você recomenda, Tiago, algum alimento ou suplemento ou até medicamento que melhore a nossa memória? Boa pergunta. Isso daí, muitos alunos já me perguntaram. É, eu estudo muito sobre isso também. Eu tenho acompanhamento com nutrólogo, com endócrino. Eu sou fascinado pela performance física e isso envolve também suplementações, alimentações, a partir de nutrópicos, vitaminas, né? Quem me acompanha vê, às vezes eu tomo toda hora vitamina na veia, tomo muitas coisas assim. Mas se você perguntar assim, Thiago, existe um suplemento que melhora a memória? Não. Isso é que quem te vender isso, não acredite. Agora, se você perguntar, Tiago, existem suplementos que melhoram a performance mental? Sim, muitos. E, consequentemente, você melhora a sua performance mental, você terá uma aptidão, um poder, uma força maior para pensar melhor, para ter um raciocínio crítico maior, para tomar melhores decisões e também para estudar melhor e ter mais foco, concentração. Então, existem sim muitos suplementos. Nós temos magnésio, treonato, vitamina D, ômega 3, tirosina, tem muita coisa que ajuda muito na memória, tá? De forma indireta, mas não é que vai melhorar, vou tomar e a memória vai melhorar. Não. De novo, se você não se alimentar bem, não dormir bem, não praticar atividade física, não se alimentar bem, não cuidar da tua rotina, do teu emocional, você pode tomar suplemento o dia inteiro que não vai funcionar. Não é isso que vai resolver. É um potencializador. Não é um milagre, não é a solução. Mas se você já tem tudo ajustado, como é algo que eu faço muito na minha vida, eu trago a suplementação para levar o meu corpo para um nível acima do que o natural permitiria, digamos assim. E aí sim, suplementações funcionam.
A alimentação, sim, existem vários alimentos, isso é comprovado pela ciência, comprovado por nutricionistas, que são essenciais para o cérebro e que também, de maneira direta, influenciam o processo de memorização, processo de formação, da colina, por exemplo. A colina tem muito no ovo. Então, o ovo é um dos melhores alimentos para você consumir diariamente, para você melhorar a tua capacidade de aprendizagem, a capacidade mental. Ovo, açafrão, brócolis, todas as berries vermelhas, né? Mirtilo, framboesa, amora são as melhores frutas para o cérebro. Verduras escuras como rúcula, agrião são excelentes. Açafrão já falei, peixes são muito bons. Tudo isso são alimentos, abacate, são alimentos poderosíssimos que, se você tiver na sua alimentação diariamente, você vai ter uma performance mental melhor, consequentemente, na hora de estudar, o teu cérebro vai estar mais bem preparado. Então, sim, é possível melhorar a sua capacidade cognitiva por meio de uma boa alimentação e uma boa suplementação, mas não faça isso sozinho. Eu sempre recomendo, eu falo isso para todos os meus alunos. Quer se diferenciar nos estudos? Tenha um nutrólogo ou endócrino te acompanhando e um nutricionista, algum dos três. Eu recomendo nutrólogo e nutricionista, porque o nutricionista vai mais para o lado da alimentação, o nutrólogo vai mais para o lado da suplementação, a parte fisiológica. Faz muita diferença, muita mesmo, tá? Para você ter uma ideia, você estudar uma hora de estudo ali, se for, imagina, estudando uma hora de PNA sem parar, você vai gastar mais ou menos 100 a 110 calorias a mais. Aí a pessoa estuda 4 horas por dia. Ela gastou 440 calorias a mais. Caramba. Aí eu pergunto, você adicionou de maneira saudável 440 calorias a mais do seu estudo? Não, ninguém pensa nisso. Aí a pessoa começa a estudar na segunda-feira, tá super bem. Terça-feira, tá bem. Quarta-feira, começa a sentir um cansaço. Quinta-feira, tá com aquele cansaço mental. Sexta-feira, tá totalmente fadigado, não consegue mais estudar. Aí a pessoa acha que o problema é que ela não é boa de estudo. E às vezes é só um déficit calórico, porque ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta vezes 400 são 2.000 calorias que você está devendo para o teu cérebro. Não E tem como alimentos você bons, esperar né? que ele performe. Tem que mexer Exato. na alimentação se você quer performar quando você aumenta de 0 horas para 2, 3, 4 horas de estudo. Você vai ter que mexer na alimentação. Tu comentou, Thiago, que tu foi atleta, jogador de basquete, né? Sim, Pois é, eu fui jogadora de vôlei. legal. Tem essa diferença se a gente pegar um aluno iniciante, mas já foi atleta, e que ele cuida da alimentação, porque ele já tem isso impregnado nele, né? Cuida da Sim, alimentação. A gente teve durante esse tempo de atleta, dormia bem, se alimenta bem, tem aquele acompanhamento psicológico, de eu pegar a diferença, um concorrente que ele já está há muito tempo, ele sabe realmente, né? PNA, chip handling, ele já sabe rebocadores, ele sabe comunicações, mas ele está acima do peso. tem diferença. Num resultado lá na prova, qual é a diferença? Esse cara que era atleta, ele consegue acompanhar de forma afetiva, assim, nossa, eu vou chegar e vou me dar melhor, vou me sair melhor do que o cara que na parte didática é muito Sim. melhor do que eu, só que está. Não existe uma regra de eu falar assim, a diferença vai ser assim, assado. Mas quando a gente olha, uma pessoa que já foi atleta, ela naturalmente tem uma consistência melhor no que ela faz. Ela consegue ter mais disciplina, ela consegue já se alimentar melhor, ela já tem o hábito de se hidratar mais, ela já tem uma autoconfiança maior. Atletas geralmente têm autoconfiança maior, porque você já teve que passar por momentos de ter a sua confiança em Pressão, né? jogo. Então você acaba Sim. tendo tudo isso a seu favor. Vai conseguir acompanhar, vai conseguir chegar, talvez até superar, mesmo que esteja mais para trás, porque tem vários fatores, até mesmo na hora de você sentar fazer uma prova e ficar 4 horas e meia sentado, eu te garanto, um atleta que se alimenta bem, que pratica atividade física, musculação, dormiu bem, come bem, levou os alimentos certos para a prova, ele vai manter o cérebro focado muito mais tempo, com muito mais qualidade do que uma pessoa obesa que chega lá, começa a sentir dor nas costas, está inquieta, o coração está acelerado, o batimento cardíaco acelerado, as veias cheias de gordura e não oxigena o cérebro direito, o cara que tem fadiga mental mais rápido que o atleta. Tem muitos estudos que mostram, é uma diferença gritante, assim, E sem assim, muito contar que a grande segunda mesmo. fase da prova, Sim, tem é a a parte parte física, né? psicofísica, exatamente. Por exemplo, eu acho que são 4 barras que têm que ser feitas inteiras, né? Pelo que eu pesquisei. E
parece fácil fazer 4 barras, mas não é É. fácil. Para quem nunca fez barra, a pessoa Ou não para quem está consegue. acima do peso, realmente tem uma dificuldade maior, né? Até Sim, nas questões da articulação, você pode até lesionar. com certeza. Vamos lá, Tiago, para a segunda pergunta do Marcos Mavi. Você acha que de forma. Não, acha que de formas a capacidade de memorização pode ser um dom inato? Tem pessoas que já nascem com esse dom ou não? Com treinamento, dedicação, o sono, a atividade física, a parte mental, ela é ajustável. Legal. Não existe esse dom inato de falar assim, nossa, essa pessoa já nasceu com uma super memória. Isso não existe. Existem as pessoas que nascem com QI elevadíssimo, mas Exato. QI não significa que a pessoa vai ser bom em memória também. QI não significa que ele vai ter sucesso em provas, em concursos. Inclusive hoje, eu não lembro o nome, mas hoje acho que ele é meio jovem até, deve ter uns 30 e poucos anos. O homem hoje que tem o maior QI, ele trabalha de garçom lá no interior dos Estados Unidos, alguma coisa assim. É um dos que tem maior QI e tem sérios problemas sociais dele, porque é aquele cérebro, ele chega até a ser um cérebro meio disfuncional, digamos assim, de tão elevado que é o QI. Agora, o que acontece? Muitas vezes a pessoa acha que é dom, uma coisa que não é. Inclusive, tem estudos que mostram que a maioria das pessoas de sucesso, que todo mundo diz que tem dom, não existe dom. O dom é só uma questão de essa pessoa treinou muito mais do que você desde cedo. Você fala assim, ah, Neymar tem dom. Não, ele não tem dom. Ele treinou muito mais do que todo mundo desde criança. Existem algumas características fisiológicas, né, que vão facilitar dependendo do esporte, mas isso não é o que vai determinar, né? Tem muitos estudos e livros, inclusive, que provam por vários testes de que não é o dom que vence, é a persistência, é o comprometimento e a dedicação. Pessoas muito inteligentes que você fala, nossa, a pessoa tem o dom de aprender. Não, ela olha para o passado dela, olha como foi a vida inteira. Ela com certeza já teve exemplo dos pais desde pequeno de ler, de aprender, sempre aprendeu a estudar, sempre teve uma vida acadêmica boa. Então ela já foi construindo isso. Tem pessoas que olham para mim hoje e falam: Tiago, você é nerd. Você estuda pra caramba, você aprende tudo muito rápido, você tem um poder mental muito grande, você tem um raciocínio acelerado. Me conhece, volta lá atrás quando eu tinha 10, 12, 15 anos, que eu era gago, que eu odiava estudar, que eu não conseguia falar, que eu ficava de Você recuperação falou a que vida você era inteira, que improvável, né, Tiago? eu não conseguia fazer uma redação. Se você me visse na infância, você ia falar, não, não é a mesma criança. Mas eu decidi treinar isso e há 10 anos que eu treino isso obsessivamente. Naturalmente, eu fico melhor do que a maioria, como qualquer coisa que a gente fizer. Então, não acreditem em dom. O dom, eu falo, é uma desculpa de pessoas preguiçosas que não querem fazer o que tem que ser feito para ter sucesso. Aí fala que a outra pessoa tem dom, então eu tô livre, eu não preciso fazer nada porque eu não tenho dom. Para com essa desculpa e faz o que tem que ser feito. Exato. Agora a dúvida é minha, Tiago. Na verdade, é uma curiosidade, tá? Se nós pegarmos, então, por exemplo, os nossos filhos, sobrinhos ou netos, né? E já aplicarmos essas técnicas já na infância, né? Seria mais positivo esse crescimento de memória, né? Até eles se tornarem adultos, porque tu falou que a parte do treinamento, então, se nós colocarmos nossos filhos, sobrinhos, numa atividade física, né? Aconselhar que eles possam dormir, né? De 8 horas, de Sim, 6 a 8 horas que tu falou, né? É assim, seria como se fosse a chave para o sucesso. com Do que aquela certeza. criança que é mais bagunçada, fica no iPad, né? Com Eu sei certeza. que ela não está. Essa parte, na verdade, não é para o concurso, mas se nós doutrinarmos já na infância, nós Sim, seríamos um adulto mais sim, capacitado, sim. inclusive para qualquer concurso, para qualquer área, né? Para qualquer coisa, né? Eu falo, todos os problemas da humanidade vieram dos pais, que vieram dos pais deles, que vieram dos pais deles, por uma Tá? questão de Rotinas realmente eles não erradas. sabiam o que fazer, né? Mas ainda hoje, eu vejo muitas pessoas, amigos, próximos, conhecidos, né? Que engravidam, que têm filhos, e a maioria, se você pensa em amigos que você teve e tenta pensar assim, quantos deles, quando foram engravidar ou durante a gravidez, quantos deles de verdade leram pelo menos 10 livros sobre como criar uma criança emocionalmente saudável? Uhum, Como trabalhar o cérebro de uma criança para ela melhorar a criatividade, foco, atenção? Ninguém estuda sobre isso. E existe exato. muito material sobre isso. Mas as pessoas ficam focadas só, né, no pré-natal, como amamentar, como isso, como aquilo, como trocar de roupa. Tá, mas e aquele ser humano ali dentro? E aquele cérebro que está sendo formado?
Como é que eu vou formar esse cérebro? Como é que eu vou ensinar a minha criança a lidar com as emoções? Como que eu vou ensinar ela a ser apaixonada já pelo estudo, pela leitura desde cedo, tomar decisões? Com certeza, pais que se preparam para isso criam filhos sobrenaturais, digamos assim, perto da média, Exato. porque É o exemplo, é né? uma criação completamente diferente. O exemplo, quando você dá o exemplo, é completamente diferente de quando você comunica ao seu filho. Você tem que fazer isso. Sim. Mas se você não faz, não tem como ter o exemplo em casa, né? Então, Eu quero que meu filho leia. Você fala assim, tá, quantas vezes teu filho viu você lendo na frente dele? Não, exatamente. nunca viu. Então não reclama, então não espera É, que ele queira ler, né? Porque não vai acontecer. exatamente. Então, para finalizar, Thiago, eu quero. Nossa, foi praticamente uma aula de memorização. Então, aqueles que estão nos assistindo hoje, eu quero que você compartilhe, né, esse vídeo com seus amigos, né, com seus parentes. É, entre no perfil do Thiago. Existem vários vídeos do Thiago falando sobre aprendizagem, memorização, a parte didática, né, Tiago? Fala para a gente a respeito da tua rede social, como que as pessoas podem realmente te encontrar. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, elas podem te mandar numa caixinha de perguntas aí também no teu Instagram. Diga Legal. aí, Tiago. Show. Bom, o Instagram é thiago.pereiraoficial1. Pode entrar lá, me segue, vê meus materiais lá, tem bastante coisa interessante. Se quiser, pode mandar pergunta no direct, sou eu mesmo que respondo todos. Hoje já é um desafio absurdo, né? Quando eu comecei Instagram lá, 500 seguidores, 1.000, eu falei, não, eu vou responder todo mundo sempre, eu mesmo vou responder. E até hoje eu faço isso, mas hoje eu estou quase com 100 mil inscritos. Meu Às vezes eu Deus. recebo dezenas de mensagens por dia, então assim, eu estou um pouquinho atrasado nas respostas, mas sou eu que respondo mesmo, então pode mandar lá que eu vou responder a tua dúvida. E no YouTube também tem o meu canal. Se você pesquisar Três Pilares da Aprovação, você vai achar o meu canal lá no YouTube, que tem mais de 100 vídeos lá também, com muita coisa profunda lá, vídeos a quase de 1 hora, às vezes, para você aprender muita coisa sobre aprendizagem. Maravilha. Então, foi esse o nosso episódio de hoje com o Tiago Pereira, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. É isso, né, Tiago? Que a Isso, minha memória precisa melhorar, Tiago. Eu vou começar a usar realmente essas técnicas. legal. Dormir já é algo que eu faço muito bem, atividade física também, mas eu preciso realmente melhorar na parte didática, realmente focar nesses 3 pilares, né? Sim. Na E verdade, treinar a são dois memória mesmo, pilares, né? Começa a treinar treinar a de memória. fato. Assim, por exemplo, começa a começar a ler os celulares, começa a gravar o número de novo, porque na nossa época a gente gravava o número do celular, né? A gente não grava mais nada. Exato. Esses dias foi me perguntado o meu CEP. Eu falei, não lembro nem o meu CEP. Sim. Eu falei, não, aí isso já me irritou. Eu falei, Mas é eu porque a gente preciso. deixa de usar, a gente está deixando de Exato, usar, né? Essa geração é a primeira geração do ser humano que tem o QI mais baixo, né? Então, assim, a gente exato, do está que os deixando, a nossos gente está pais, emburrecendo por exatamente. causa da tecnologia. Mas ela é Verdade. sensacional. Se você começar a treinar a memória, porque a memória tem que ser treinada, você tem que começar a treinar, faz uma lista de palavras. Ah, eu vou no mercado, memoriza a lista e vai no mercado sem a lista. Começa a treinar o teu cérebro, fazer ele lembrar de Sim. coisas simples do dia a dia, porque Mesmo isso que no vai início trabalhar você esqueça, a memória de trabalho, que é a memória de curto prazo, e automaticamente vai melhorar de longo prazo também. mesmo que no início você esqueça alguns alimentos, mas é essencial treinar, né? Sim, Fazer realmente direcionado. Ó, eu preciso comprar 10 itens. Então, isso é sim, o início, é a base, né? Para a gente começar a ter essa memorização é, enaltecer realmente essa memorização, né? Que a gente sim. tem deixado apagada ela durante, inclusive às vezes nas tarefas diárias, né? A É, gente solicita, não, hoje eu vou fazer a minha agenda é essa, essa, essa. Eu percebo que se eu não anotar na minha agenda do calendário ou do celular, eu não lembro. sim, Então, hoje eu tenho médico, hoje eu tenho que ir na academia, hoje eu tenho que ir no mercado. Então, se você não anotar, isso vale para você, que é concurseiro, né? Essencial, gente. Utilizem essas ferramentas que o Tiago está mencionando aqui, está disponibilizando para você. E eu quero realmente te agradecer, Tiago, por mais essa oportunidade que o Pod Prático está tendo e dizer para você que esse é o Pod Prático, é um podcast pensado e preparado para você que deseja ser um prático de navios. Então, corra com a gente, né? Que você vai. Eu creio que todo o material que a gente tem disponível é excelente material didático e você vai fazer jus realmente a essa excelente profissão. É isso, sensacional. Tiago. Fica com Deus. Até Valeu. mais. Obrigada, viu? Eu Até que a agradeço. próxima. Forte abraço, até Valeu. mais. Até mais, tchau, tchau. Até.